Olá pessoal, que bacana, Motivando para Vencer no ar, sempre esse programa para mexer com você, para te encantar, acima de tudo para te motivar. Motivação é para a gente se motivar, para que as ações aconteçam de fato. Eu quero te tirar aí dessa zona de conforto, do comodismo ou dessa paralisação e te fazer caminhar. Olha, o medo, ele nos deixa atentos, esperto. É bom, ter medo é muito bom. Agora, o que é perigoso é o pânico. O pânico nos paralisa, não nos deixa continuar, seguir em frente. Então, agora o medo é atenção. A passagem de hoje, preste atenção. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate, a porta se abre. Olha que fantástico, gente. Buscai e achareis, batei e vos será aberto. Se você acredita e se você de fato tem fé, a fé ela nos equilibra, ela equilibra o ser humano. Porque é impossível a gente caminhar independente da sua fé, independente. Mas acreditar é equilibrar-se totalmente hoje em matéria de vida, de fé. Eu até muitas vezes estou bem financeiramente, as coisas caminham bem, eu estou bem em casa, mas ainda assim, em alguns momentos eu sinto um vazio muito grande. Sabe o que é isso? Essa é a parte divina, essa é a parte que pertence a Deus e que muitas vezes você deixou completamente de lado. E aí falta o equilíbrio. Existe um tratado teológico que fala exatamente sobre o vazio que a pessoa sente. Tem pessoas que saem e a noite é muito bacana, você curtiu a noite. Ela foi fantástica, uma noite memorável. Mas você dorme, chega cansado e no dia seguinte você acorda e tem um vazio enorme no seu coração. Sabe o que é isso? É a parte que pertence a Deus. Porque quando você deita, você descansa o seu corpo físico, mas não descansa o seu corpo espiritual. Quando você nasce, você recebe o ruá, o sopro de vida, o sopro que pertence a Deus. É isso que te faz continuar caminhando, mas o teu corpo, ele tem sede de Deus. Sede daquele que a deu vida. E por isso que nesse momento do vazio, é só Deus que pode preencher. Muita gente só percebe vivendo, então sabe aquele vazio que você tem sentido? É a parte de Deus que você não tem dado ênfase nenhuma. E eu vou dizer mais, quantas horas tem um dia? 24 horas. Quantas horas tem uma semana de 7 dias? 168 horas. Será que você não consegue tirar uma horinha que seja e oferecer ao nosso Deus, ao amado Deus? Sabe por quê? Porque você começa a equilibrar a sua vida, é tão pouco. Não é pedir muito. Pense no que eu estou falando para você. Deus, ele realiza coisas tão extraordinárias na sua vida. Ele equilibra a sua vida. Buscai, pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. De repente o que falta, você corre. Mas falta para você o mais importante. É o equilíbrio, é equilibrar-se na fé. Uma pessoa que em todas as áreas ela consegue se equilibrar, ela consegue caminhar melhor. Os passos são mais focados e as coisas realmente passam a acontecer. Então, se a tua porta não anda, você não consegue abrir, você tem buscado, mas não tem encontrado, será que não é isso que falta? Pense no que eu estou falando. Pense nesse equilíbrio. Esse vazio que tem no seu coração, você tem andado completamente vazia. Será que não é esse vazio? Não é exatamente a parte de Deus que faz tanto tempo que se não oferece a Ele? A vida vai ficando vazia. E olha, eu vou dizer mais, não é o dinheiro. Sabe por quê? Quantas pessoas que têm muito dinheiro e que inclusive, a gente pode falar aqui de alguns exemplos, pessoas que se suicidaram. Por que será? Se elas tinham condições, tinham dinheiro, tem pessoas que têm condições financeiras espetaculares, sobra dinheiro, mas falta vida. Sabe por quê? Eles tentam equilibrar na farra, na bagunça. Tudo é importante, tudo é um equilíbrio. É importante também a festa, é importante em alguns momentos, a bagunça saudável, é importante as viagens, os passeios, tudo é importante. É um equilíbrio, a vida é um equilíbrio. Curtir a família, curtir os amigos. Se você é casado, curtir a sua esposa, curtir seu namorado, sua namorada, enfim, tudo é importante, mas é importante no equilíbrio. Por quê? Quando nós bebemos demais, você extrapola, deixou de ser bom. Pense no que eu estou falando. Quantas vezes você está num lugar tão bacana, as pessoas precisam te tirar, porque você passou do limite, bebeu demais e aí começou a mexer
com pessoas que não tinham nada a ver, mexeu com a mulher do outro, com a namorada do outro. Quantas brigas que acontecem exatamente nessa situação? Assim vale para a dependência química. Pessoas que começam porque acham que é maravilhoso e o começo até é. Mas o que acontece depois, você acha que você está consumindo a droga, mas a droga passa a te consumir e a te coordenar, porque você passa a fazer atos impressionantes e que vão te aniquilando, tudo isso em prol da droga, da dependência química. Eu vejo pessoas, e conheci tantas, tão novas, que o corpo passou a ser oferecido em troca de drogas. Droga, se o nome fosse bom, já não seria droga, né, para começar. Mas são tantas coisas que acontecem no dia a dia. Você vê que a gente sai de um ponto A para chegar lá no D, no E, no F, a gente vai dando uma volta. E aí a gente vê que a fé, ela é base em todas essas coisas, porque é preciso equilibrar-se. Por isso que nós precisamos buscar, bater. E sempre nós chegaremos ao objetivo e nós encontraremos aquilo que buscamos. E aí você percebe que quando o ser humano consegue equilibrar a vida dele, ele consegue equilibrar vida, família, ele consegue equilibrar o trabalho, o emprego, ele consegue equilibrar a sua fé, que aquela uma hora que você poderia ter ido num culto, numa missa, e você não foi. Sabe, aquele momento que você poderia ter dobrado seu joelho e realmente orado com tanta fé, independente ali no seu quarto, né? Um quarto de guerra. Tem um filme fantástico, tá? Uma propaganda aqui, busque ele para assistir, chama Quarto de Guerra. Porque é um quarto em que a pessoa faz um altar e ali ela vai viver a oração. E Deus passa a mudar todas as coisas na vida dela porque ela faz daquele quarto um quarto de guerra. Porque a oração eu travo uma guerra com o inimigo, eu travo uma guerra com aquelas coisas que não me fazem bem, eu travo uma guerra com aquelas coisas que estão me autodestruindo, para que eu encontre um caminho e as coisas passem a dar certo. Sabe por quê? Porque realmente tem muitas coisas nesse mundo que existem. Embora sejam sobrenaturais e você não veja, a maldade existe, a inveja existe. A gente não pode se apegar a isso, mas essas coisas existem. E, sem dúvida, novamente, Deus, Ele é o Deus da vida que equilibra tudo isso. E se você realmente tem fé, e se você caminhar com fé e com determinação, jamais, jamais você será derrotado. Jamais. Sabe por quê? Tem uma outra palavra bíblica linda que diz assim, é um salmo, que fala que ontem fui jovem e hoje já sou velho e nunca vi um justo, uma pessoa que tem fé, mendigar o pão. Mas a fé é a fé genuína, é a fé que transforma, é a fé que muda, não é a fé que nos faz aproveitar do próximo ou pessoas que se escondem atrás de Deus. Isso não. A fé ela precisa ser autêntica, sabe por quê? Porque nós enganamos pessoas, mas jamais a Deus. Porque Deus conhece o coração. Deus conhece profundamente o meu e o seu coração. E para Deus, nada, nada é impossível. Por isso, levante a cabeça, continue seguindo em fé. O programa continua, tem uma entrevista super legal agora. Por isso, continue com a gente, sempre ligado aqui no Motivando para Vencer. Ô pessoal, estamos de volta e agora a entrevista, esse momento tão bacana, e eu estou recebendo aqui hoje a Marisa, uma grande amiga, uma pessoa super séria, competente no que faz, mas que sem dúvida também teve momentos que teve que superar dificuldades. Marisa, muito obrigado por estar aqui com a gente, ter aceito o nosso convite. Uma Prazer honra, é viu? meu. Que legal. Ô Marisa, assim, esse programa está sempre voltado para o motivacional. É o programa Motivando para Vencer, já virou algo muito legal aqui na emissora, um programa que as pessoas têm buscado bastante, porque o tempo inteiro nós estamos motivando quem está em casa. E as histórias são muito legais. Você é uma guerreira, né? Mulher, eu tenho uma alegria muito grande em entrevistar as mulheres. Eu acho que a mulher tem aquela visão periférica, uma mulher, ela sempre faz muita coisa ao mesmo tempo, e você não é diferente, pelo contrário, sei da sua vida, né? O pouco que te conheço assim, mas conheço seus filhos, a gente até brincava aqui que eu conheço melhor o Ricardo e o Rodrigo, não conheço tão bem o Leonardo, né? Sim. Mas o seu marido também. E olha, mas é muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, né? Marisa, mãe, vocês têm uma rede de rádio que é extremamente conhecida, né, em todo o Vale do Paraíba, que é a Rede Difusora, a 99 FM. Isso. É até muito legal a gente estar lá hoje fazendo um programa, uma rádio que eu aprendi a amar muito,
porque tem uma história linda, né, de mais aí de 80 anos, 88 completou anos, agora. E é isso. Então eu queria que a gente falasse de tudo isso. Os meios de comunicação, você é publicitária, ama também toda essa área, e queria que a gente falasse disso, né? Você passou por alguns momentos difíceis de saúde, porque problema congênito, né, que nasceu com você, familiar, né, com a família toda, na verdade, que passa por isso. Então vamos começar falando exatamente disso. Primeiro, essa decisão sua, Marisa, né, você nova, você teve esses problemas de saúde, como foi superar esses problemas de saúde? Eu sempre digo que minha mãe foi fundamental. Ela nunca me fez sentir doente, né? Eu comecei com 9 anos de idade a ter problemas cardíacos, né? Eu fiz uma cirurgia de apêndice e, na sequência, comecei a me sentir mal e foi avaliado que eu tinha um problema cardíaco. Com 12 anos eu fiz cirurgia. Antes disso, eu passei por 3 cirurgias de cateterismo que foi feito em Taubaté. Foi uma tentativa, e o que em São Paulo seria em 7 minutos, essa cirurgia foram 3 cirurgias, 3 dias seguidos, de 4 e 5 horas. Nossa! Né? E eu quase perdi o braço, eu fiquei 1 ano sem movimentar o braço, eu tive que aprender a escrever de novo, porque foi aqui embaixo do braço, paralisou meu braço. Para mim não perder o ano, eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Hoje eu tenho um domínio até bom. Você escreve com as duas hoje? Escrevo com a mão esquerda também, com letra de forma, mas escrevo. E minha mãe sempre me fez ver que a gente não pode se limitar a uma doença, né? Que a gente tem que ir em frente e que tudo na vida da gente é uma bênção, que acordar todo dia a gente tem que agradecer. E é sempre chance de fazer diferente. Então, eu operei o coração com 12 anos, fui para o esporte, fiz ginástica, dança rítmica, depois fiz balé clássico, fiz jazz. Então, sempre tive uma vida normal, casei, tive um primeiro parto, meu filho normal, depois tive mais 2 partos, cesárea, mas jogo tênis, estou sempre na academia. E agora, 2015, passei por outra cirurgia. Eu tive que trocar a válvula aórtica. E que não encerrou por aqui. Daqui a uns 15 anos, mais ou menos, essa válvula tem data de validade. Sim. Eu tenho que trocar de novo. E eu espero, quando for trocar, que já esteja mais evoluída ainda, porque a área da medicina que mais evoluiu é a cardíaca. Eu digo que ninguém morre do coração hoje se você chegar no hospital. E isso pelos meus médicos que me atenderam. Existe o stent, existe angioplastia, são muitas técnicas. A pessoa morre do coração porque não se cuida. Se você tiver uma boa alimentação... Presta atenção aí, gente, olha que legal. Se você tiver uma boa alimentação, se você fizer os exames de rotina todo ano... Gente, nós temos isso, os planos de saúde. E quem não tem plano de saúde? O SUS tem atendimento diferenciado para quem precisa. Sim, nós temos a rede. É legal sua colocação, Marisa, porque nós temos a rede, as unidades básicas de saúde. Sim, as UPAs. Os PSFs, os PSFs que são os postos de saúde da família. Na verdade, eles fazem exatamente esse tratamento preventivo, né? Você tem que cuidar preventivamente, fazer os acompanhamentos. Ô Marisa, é sensacional, vocês percebem, esse programa ele tem isso, sabe, Marisa? Olha o que a Marisa já fez colocações aqui. Primeiro, acordar com alegria. A mãe dela nunca olhou que a doença a mãe poderia ter tido medo e falar, você não vai fazer nada, filha. Você tem uma cirurgia aí grande do coração, você vê, ela ficou 1 ano com o braço paralisado, mas pelo contrário. A mãe a tratou normalmente, ela percebeu que realmente era uma pessoa extremamente normal e ela foi à luta. Estudou, trabalhou, né, Marisa? Sim, na verdade, nada te segurou. Nada, né? Graças a Deus. E aí essa é a grande diferença realmente de quem quer realizar. A gente trabalha muito isso aqui, Marisa, que os problemas, se eu for falar dos meus problemas, eu gosto muito de trabalhar a alegria, que eu acho que é um dos frutos mais fantásticos assim, do Espírito de Deus mesmo, né? Com certeza. Transmitir essa alegria é muito bom. Mas, claro que eu tenho problema e claro que você, né, Marisa? Sim, todos nós. Sim, temos. Mas quando a gente entende isso e a gente consegue realmente seguir em frente, superar obstáculos,
a gente realmente cresce, né, Marisa? A vida passa a acontecer, né? Com certeza. Então você teve tudo para de repente se paralisar, mas nada disso te segurou, você seguiu em frente. Tá. Diante de todo esse quadro, Marisa, você trazendo, né? O que você hoje enxerga de fantástico, as superações, o que você passou e esse recado tão bacana que você, todos os dias, acho que você trabalha isso com as pessoas que você encontra. Você é uma pessoa muito querida, sorridente. Obrigada. Você trabalha isso o tempo todo? Você leva isso para as pessoas? O tempo todo. Eu sou grata pelo dom da vida. A gente viveu esse tempo agora de pandemia, assustador. É sim um medo, o tempo todo a gente preocupada com contaminar. Eu tenho filho ainda adolescente, eu tenho 2 filhos mais velhos, mas eu tenho um de 20 anos, que tem amigos que querem sair. Então, nós vivemos esse tempo de pandemia muito assustados, mas não podemos paralisar. A gente tem que acreditar que se você fizer o certo, se você vacinar, se você usar máscara, se você fizer a higiene das mãos, gente, quanto melhorou a saúde do povo, porque lava mais a mão, porque a sua higiene melhorou, as pessoas se cuidam mais. A pandemia, ela pode ser uma coisa muito ruim, mas ela trouxe benefícios. A gente vê a parte de saúde, as pessoas melhoraram. Ô Marisa, olha, gente, que sensacional. Tem pessoas que se apegaram totalmente à parte ruim da pandemia, que claro que é terrível, terrível, né? Difícil, terrível. Pessoas perderam entes queridos. Mas ao mesmo tempo, Marisa, a gente precisa ter um pouquinho dessa noção, né, de valorizar realmente a vida e entender que também nós podemos tirar coisas boas do que não foi bom, né? Porque não é boa a pandemia. Deus tira um mal de todo bem. Quer dizer, tira um bem de todo mal. E aliás, no final, sempre, Marisa, eu digo, o bem vencerá o mal. Sim, não é verdade? Isso é uma coisa que eu também carrego. Nossa, sim. É uma pena, olha, tudo aqui é tão rápido, né? Eu sempre falo, o papo é tão bom, tudo é rápido, mas a gente vai para o intervalo. Você que está em casa, fica atento aí que a gente volta. Já já nós continuamos. Foi rápido, hein? Estamos de volta aqui, mais a Marisa para você, uma partilha super legal. Marisa, voltando, nada te paralisou, realmente você seguiu. E aí, olhando assim esse problema do coração, a mulher, Marisa, ela se cuida mais do que o homem? Mas com certeza. A mulher procura médico mais facilmente. Eu digo que a medicina, ela deve ser usada, né? As consultas, a gente tem que procurar, sempre tem que ser antes fazer do que o problema, o mesmo, preventivo, né? O homem não tem, vocês homens fogem de médico. Presta atenção aí, gente. Eu tenho 4 homens lá em casa, né? E como é difícil você fazer eles entenderem isso, porque, não, vai que eu vou e tem algum problema. Ótimo, se tiver já trata e já cura. Então a gente vê que existe mais mortes de homens com essa vida estressada que tem, com infarto. E quanto mais jovem é o infarto, lesiona mais o coração. Você aprende a entender essas coisas também. Se a pessoa é mais velha, a lesão é menor, porque o coração já está mais fraco. Então pega mais as veias secundárias. Agora um coração jovem, quando infarta, o estrago é muito grande quando não é final, né? É fatal mesmo, né? Tem momentos que é fatal, é verdade. Situações, né? Situações. Então, o melhor é você fazer o exame todo ano. Todo mundo que fala comigo, você já operou o coração? Sim, mas eu me cuido. Atualmente, eu vou todo ano no médico, eu faço as avaliações, faço o teste de esforço, faço a avaliação de pressão. A pior coisa que tem para nós cardíacos é a pressão alta, silenciosa, que é aquela que você não tem mal-estar. A pessoa que sobe a pressão tem dor de cabeça, é simples, ela começa a se sentir mal, alguém fala para ir no médico, mas a silenciosa é que a pressão da pessoa chega às vezes a 22. E a pessoa não percebe. E não percebe.
Ô Marisa, você toma algum remédio diariamente? Que Tomo. Você toma, né? Tomo. Você tem que tomar, né? Eu tomo remédio para afinar o sangue, aspirina, né? Isso eu vou ter que tomar para o resto da vida. Eu tomo o remédio de pressão para estabilizar. Minha pressão é normal, mas eu tomo 2 vezes por dia. Ah, você toma 2 vezes? 2 vezes por dia. Olha, gente, eu gosto muito, sabe por quê, Marisa? As pessoas têm muita dificuldade com esse tipo de ação, né? Assim, tomar medicamento todos os dias, muitas vezes a pessoa tem um problema e a gente ouve falar, e a pessoa já, a vida acabou, né? E hoje, a gente entrevistou, Marisa, claro que uma coisa distante, mas no programa de ser sábado, lá na 99, uma entrevista maravilhosa. Nós falamos com 2 pessoas, né, que fazem um trabalho muito lindo na Casa da Mulher em Taubaté. E foi a Vera e a Silvana. Sensacional. Eles trabalham com pessoas oncológicas e também com pessoas com vírus HIV. E aí ela colocou exatamente isso, que o mais difícil é um impacto da pessoa que fica sabendo que está doente, né? Muita gente, naquele primeiro momento, quer, vou morrer. E hoje, realmente, a pessoa vive. É o que ela falou, o câncer, se você pegar no estágio inicial, você consegue tratar hoje e êxitos de mais de 80%. E o HIV, embora a gente alerte o povo o tempo inteiro, porque tem que continuar se cuidando, porque ter o vírus é grave. Mas, ao mesmo tempo, aquele complexo todo de comprimidos, hoje elas falaram que são apenas 2 comprimidos. E que se você se cuidar, você vai viver. Então, não é uma sentença de morte, né? Então, nada. Eu digo porque, Marisa, poderia ter desanimado, nossa, eu não vou sair, eu nem vou andar mais, eu não vou praticar atividade física, eu tenho um problema no coração, eu corro risco, não. Você foi à luta, você toma os medicamentos, você segue sua vida, é o que eu falei, que sei realmente, porque te vejo sempre no clube, você pratica esportes, você se mexe o tempo todo, né? Faz a coisa acontecer. Eu acho que isso, Marisa, é a grande diferença. E aí vem que sempre o segredo está aqui, né, Marisa? Isso também é muito forte, né? Mente sã, corpo são. Olha só, gente, mente sã, corpo são. É isso, Marisa, certeza. realmente acontece aqui, né? Se você se deixar vencer pela sua mente, se você acreditar que você não pode, você não vai poder. Não vai poder. Porque é limitante. Se você fica inseguro em relação à vida, aos seus medos, eu também tenho medos. Eu também tenho barreiras para vencer. Mas todo dia eu digo para mim, eu posso, eu vou conseguir, eu vou vencer. E é uma luta que todo mundo tem, Ninguém é privilegiado, ninguém nasceu diferente. Nós temos chances iguais, nós podemos viver da melhor maneira possível. É uma questão de querer, de decisão. Se você decidir que você vai em frente, não se limite. Marisa, eu sempre falo, tem uma diferença enorme entre o medo e o pânico. Né? Porque o medo, eu acho ele importante. Que o medo, na verdade, ele te deixa atento às situações. Né? Ele te deixa mais, assim, você fala, poxa... Ele não é limitante. Não, exatamente. Eu vou ficar atento, é perigoso, eu vou com mais cuidado. Agora, o pânico, isso sim, isso é horrível, porque o pânico paralisa a pessoa, né, Marisa? Então, essa é a grande diferença. A Marisa acabou de colocar, não que ela não tenha medo, claro que tem. Sim. Claro que eu também, em alguns momentos, tenho. Mas, primeiro, a gente precisa enfrentar problema, né, Marisa? Isso eu gosto sempre de falar. Sabe que eu aprendi isso muito forte? Eu acordo com isso muito forte. Falei, estou preparado hoje para resolver os problemas que vierem. Porque no dia a dia a gente tem problema, né, Marisa? Sim. Aliás, tem pesquisas que dizem que a gente tem 70% de momentos mais difíceis, até um pouquinho mais. Tem pessoas que chegam a 80%. E nós temos só 25% de momentos bons. Por quê? Porque a vida não é fácil. Isso é linda a vida, é extraordinário, mas não é fácil. Então a gente precisa trabalhar para deixá-la um pouco mais fácil. É mais ou menos isso, Marisa? Porque senão, se a gente complicar muito, aí fica difícil realmente viver. Então, nesses 20 e tantos %, a gente tem que ver os amigos, a gente tem que partilhar boas palavras, não ficar na internet vendo coisas horríveis, coisas que levam você para baixo. A gente tem que partilhar coisas boas, ter bons sentimentos e, como diz, né, a gente tem que mexer na terra, plantar um jardim, escrever coisas boas e ligar para as pessoas. Eu vejo que muitas pessoas estão só, hoje é tudo conectado. Mas é tão bom a gente ouvir a palavra de uma pessoa. Eu tenho amigos idosos que adoram falar no telefone. E é tão bom você poder ligar e falar alguma coisa. Então, eu acho que a gente precisa se humanizar. Então, esses 20 e poucos % tem que ser aproveitado
para fazer boas coisas. Se a gente fizer boas coisas, a vida se torna... Esses 20 parecem que são muito mais, 50, 60, muito mais. Sensacional. Olha, gente, esse é o Motivando para Vencer, é o tempo inteiro, palavras que te motivam, que te levantam. E é claro que a gente também tem problema. Eu tenho, Marisa tem, né, Marisa? Mas sim, a gente sim. supera tudo isso e nós estamos seguindo. Gente, a gente precisa sempre seguir em frente. É isso, né, Marisa? Isso. Eu queria, Marisa, que você deixasse, olha, fique à vontade. A gente tem aí mais um minuto e pouco, tudo passa voando. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores, o pessoal que tem nos acompanhado, por favor. Então, olha, eu não programei nada, não escrevi nada, eu só quero dizer que sejam felizes, gente. A gente tem que ser feliz com aquilo que nós temos, com o pouco que a gente tiver, com as coisas que Deus nos deu, que tudo seja sempre buscando fazer o bem. Se você fizer o bem para o outro, o bem volta para você com certeza, tá bom? Ô, gente, que maravilha, olha, passa muito rápido o programa, o pessoal tem me mandado muitas mensagens, Marisa, eu até quero agradecer você aqui que está na nossa audiência, sempre esse carinho, por quê? O programa tem crescido, exatamente por levar palavras como a Marisa hoje, tanta coisa boa, viu, Marisa? Que bom. Obrigado, sem dúvida, obrigado por esse sincero. carinho. Sou eu, você sabe que eu sou assim. É nítido que é do seu coração mesmo, e é isso que deixa realmente as entrevistas muito bacanas. Eu pego pessoas extremamente, assim, do dia a dia, da correria, mas que têm histórias lindas, assim, de que se superam, que buscam sempre fazer o bem, trabalham bem. Gente, a Marisa falou tudo aí, eu não tenho dúvida nenhuma, quando a gente planta o bem, a gente recebe o bem. E nunca esqueça, o bem sempre, sempre vencerá o mal. Amém. Não é verdade? Sim. Valeu. Aí foi mais um Motivando para Vencer. Tudo de bom para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência.